Pai, em nome de Jesus Cristo, nós confiamos completamente em Ti. Estamos seguros de que a presença do Senhor supre todas as coisas, possa ir além de nós, vasos fracos, mas nos encher com Teu Espírito. Seja sobre nós o Espírito de sabedoria e revelação, Senhor, nos dê graça e revelação para compreendermos a Tua vontade nessa noite. Que realmente o Senhor encabece todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a compreender a Tua vontade nesse tempo. Para a Tua glória, que o Senhor abençoe a Tua palavra enquanto compartilhamos. Seja o Senhor mesmo falando conosco e abrindo os nossos olhos para o Senhor conquistar tudo aquilo que busca aqui no Rio de Janeiro e que a obra do Senhor em Cristo possa prosperar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, antes de tudo, mais uma vez expressar minha alegria em poder estar com os irmãos. O tempo ontem de comunhão foi muito bom. E eu tenho procurado ser um Barnabé, né? Barnabé, quando chegou em Antioquia, apesar de ser uma igreja nova, ele viu a graça de Deus. E isso é um exercício da gente orar, contar com a unção do Senhor para perceber as iniciativas e as contribuições do Espírito Santo. E quando olhamos por essa perspectiva, a gente vê a graça do Senhor operando. Então foi tão bom ontem a comunhão e perceber o quanto o Senhor tem avançado aqui no Rio de Janeiro, vários irmãos sendo despertados, irmãos e irmãs servindo. E estamos bastante contentes, confiantes no Senhor, de que muitas coisas ainda o Senhor fará e está fazendo, né? Foi um tempo muito precioso. Hoje também o tempo lá com Renato e Bárbara. São glutões aqui os irmãos no Rio, né? 3 horas da manhã, Billy. Aí de manhã eu estou acordado. O Sila também. Eu falei, Sila, está escrito que o presbítero seja hospitaleiro, mas não é para fazer o servo do Senhor um prisioneiro, né? Então, ele, a Nete, são Bárbara e Renato, assim, que ambiente assim, então, da presença do Senhor, que não dá vontade da gente ir embora, né? E hoje, graças a Deus, podemos estar aqui com vocês. O que o Senhor tem colocado no meu coração, eu sei que temos um grande desafio no Rio de Janeiro e temos aprendido que quanto mais frágeis somos, mais é oportunidade para Deus operar os seus milagres. Nós precisamos realmente confiar no ministério do Espírito Santo. Eu acredito seriamente, fortemente, que o Rio de Janeiro tem um privilégio muito grande, porque nós somos completamente distintos em muitos aspectos com outras localidades. E não podemos ser técnicos nem querer imitar nada que Deus esteja fazendo em outros lugares. Mas nós temos um privilégio. O Rio de Janeiro é único, né? Em toda a sua perspectiva de igreja, de experiência. E isso é uma grande oportunidade que Deus tem para que Ele opere algo singular, algo real, algo autêntico, como Ele tem feito. E nós devemos confiar no Senhor, de que Ele está fazendo e Ele continua fazendo, continuará fazendo. Que bom que os irmãos têm esse privilégio de estar num contexto como esse aqui do Rio de Janeiro. O desafio é conhecermos o Senhor, né? Conhecermos o Senhor. É muito fácil você estar num ambiente onde as coisas estão bem programadas, há um sistema, tudo bem planejado, então você só tem que sentar e ser um espectador. Outra coisa é você ser chamado para ser um cooperador de Deus. E para você ser um cooperador do Senhor, você tem que ter uma vida totalmente consagrada, rendida a Ele. E aí precisamos ser cheios do Espírito Santo e dirigidos pelo Espírito Santo. Esse não é um chamamento para um irmão maior, um irmão mais velho. Não, isso é um chamamento para todos os filhos de Deus, né? Isso deveria ser o normal do povo do Senhor. Então, eu queria ressaltar um pouco alguns aspectos da obra do Senhor, especialmente no livro de Efésios, 3 níveis de unidade. Esse vai ser o tema do meu assunto. Eu tenho visto ênfase em algumas coisas sobre unidade, mas para mim tem 2 aspectos, especialmente ali que eu vou falar em Efésios 4, que eu penso que precisamos considerar com um pouco mais de determinação
e discernimento, né? Que Deus possa nos ajudar. Só para retomar a ênfase de Paulo ao Espírito Santo nessa carta, que de alguma forma, eu não sei como, é possível ler essa carta e não encontrar o Espírito Santo. Ela é tão grande na apresentação de propósito, do mistério de Deus, que seria uma perda muito grande descer a um nível simplesmente do estudo bíblico, que em si mesmo não é problema, é uma bênção do Senhor, mas tornar algo apenas no campo acadêmico ou doutrinário e perder o essencial. Eu sempre gosto de pensar, como o Ni certa vez falou, que doutrina é a roupagem de realidade espiritual. Então é possível a gente ter a roupa e não ter o corpo, né? E uma roupa sem o corpo, nosso guarda-roupa tem lá as roupas, não faz nada, não traz nenhum resultado. Nós precisamos das duas coisas, né? Então Paulo, nessa carta, vou apenas ressaltar, antes de entrar em Efésios 4, o capítulo 1, ele vai dizer no versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, a pregação do Evangelho, pregar a palavra da verdade, é uma carência enorme nesses dias, o Evangelho da salvação, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, tendo nele crido, também crido, receberam o selo do Espírito Santo. Você ouve a verdade, o Evangelho, você crê e vê o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Ele vai perguntar aos Gálatas, vocês receberam o Espírito Santo pela observação da lei ou pela pregação da fé? Então, quando aqueles que pregam, precisamos, com a graça de Deus, ser cheio do Espírito Santo e cheio de fé e acreditar que quando ministramos o Evangelho, não é a nossa opinião, nosso sentimentalismo, não, é a palavra. O Espírito Santo está enchendo, está soprando, ele está sendo transmitido. Paulo era tão seguro disso que, sobre a palavra da fé, em Romanos 10, ele diz, essa é a palavra da fé que pregamos. Ele diz que aquele que crê com seu coração e confessa com a sua boca, ele é salvo. Ou seja, parece que o Espírito Santo está sobre as pessoas e quando alguém prega o Espírito Santo, ele é ativado, né? Então, em todos os lugares você vai encontrar, nos bastidores, essa consciência de Paulo, do ministério, o Espírito e a ação do Espírito Santo quando cremos na verdade. E ele diz no 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quer dizer, ele é uma antecipação daquela glória que teremos com Deus por toda a eternidade. Mas ele já está aqui. No versículo 17, ele pede a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. No 15 você vê que eles eram cristãos centrados em Cristo, e eles tinham amor para com todos os santos. Então já era uma igreja que prosseguia um tempo. Paulo ficou em Éfeso trabalhando. Talvez, na nossa perspectiva, já era uma igreja muito madura. Mas Paulo está mostrando que esses passos iniciais, fundamentais, é uma base para que haja um avanço do ministério do Espírito Santo. Ou seja, fundamento da fé, estarmos firmados no Senhor e amor sem divisão com todos os santos. Tem um coração tão grande que, como Deus tem um coração grande, inclui todos os seus filhos. Agora Paulo está orando. Você imagina que Paulo ficou ali alguns anos trabalhando, entregou todo o conselho de Deus, e ele agora está orando para os irmãos ter espírito de sabedoria e revelação? Ou seja, a obra de Deus não parou. Paulo não se contentou dos irmãos terem acompanhado ele ali na Ásia por 3 anos, e a Éfeso se tornar uma base do ministério de Paulo em toda a Ásia, e eles não se contentaram com isso, muito menos Paulo. Ele está orando para que esse aspecto do ministério do Espírito Santo, que venha sobre os santos espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, do próprio Senhor. Então, que consciência de Paulo tão gloriosa, né? No capítulo 2, ele diz, no versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. O 17. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe,
e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Você encontra aqui o Pai, o Filho e o Espírito. Então, mas por meio de Cristo, dessa obra da cruz, temos acesso ao Pai por meio do Espírito. Sem o Espírito não temos acesso ao Pai. Assim que vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, nele todo edifício bem ajustado e cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Que frase extraordinária! A habitação de Deus no Espírito. Ou seja, que o propósito dessa edificação não tem um fim em si mesmo. Mas é uma questão de que Deus quer ter a sua habitação, a sua morada na igreja por meio do Espírito Santo. Então agora a gente deveria considerar isso aqui uma vocação de muita grandeza. A igreja, ela é sobretudo a morada de Deus. Você trabalha, como todos nós aqui, lá na sua empresa você está lidando com as suas responsabilidades, né? Você representa um cargo, uma função, mas quando você chega na sua casa, é o lugar de você tomar um banho, se despir de todo aquele fardo do dia, agora você encontrou o lugar do descanso. Você vai encontrar a sua esposa, aqueles que têm filhos. Ali você não está representando um ofício, é a sua pessoa, é a sua personalidade. A sua casa é o lugar que você é acolhido. Um casamento ajustado é o lugar do seu deleite. Então, toda a casa vai convergir para quê? Ela vai convergir para ser esse lugar agradável, esse lugar de comunhão, de relacionamento, de amor, de convívio. Por isso tem que ter ordem na casa. Aqueles que têm filhos pequenos, às vezes o pai vai descansar, a mãe fala: ô meu filho, baixa um pouquinho a voz, o aparelho, papai está descansando. Ou vice-versa. Ou quando os filhos estão descansando, a gente precisa fazer de tudo para proteger o bem dos filhos. Em outras palavras, como nos mover na igreja de tal maneira que a gente não espante a presença do Espírito Santo entre nós. Da gente não tornar a igreja um lugar onde não seja um lugar de lazer, não é bem lazer, de deleite de Deus, de prazer de Deus. A gente tem que se mover na igreja com essa perspectiva. Aqui, como disse Jacó, não é outro lugar. Isso é a casa de Deus. Eu não sabia, mas aqui é a casa de Deus. Quão temível ou terrível é esse lugar. Então, para se mover na igreja agora, temos que ter esse temor e esse discernimento, que não é uma questão de certo e errado em si, mas é sobretudo o lugar da presença de Deus, do prazer de Deus, da satisfação de Deus. É a morada de Deus. Puxa, que coisa maravilhosa, porque muitas vezes, como povo de Deus, podemos nos esquecer. E assim como você não vai chegar na casa do seu irmão, do seu amigo, do seu parente, e você vai intervir ali, você não pode chegar lá, mudar os quadros da parede, a mesa de lugar, seja lá o que for. Eu não acho que está bom assim, mas ali não é sua casa. Se você é muito íntimo de uma pessoa, você pode até dar uma sugestão, mas isso é uma liberdade conquistada por anos. Agora imagine quanto mais a casa de Deus, que devemos ter cuidado de não pôr as nossas mãos, de querer mudar as coisas, dar opinião, interferir, e saber o nosso lugar. Saber o nosso limite, que é um lugar de habitação de Deus, mas é um lugar que, por sermos casa, nós também cooperamos com a edificação dessa casa. Mas precisamos cooperar de tal maneira que o nosso movimento não extrapole o limite que o Espírito Santo colocou para a gente não perder a presença de Deus. Precisamos nos lembrar que o Espírito Santo ele é tipificado como uma pomba.
A pomba representa essa simplicidade, pureza, santidade. Onde eu moro, especialmente na capital, eu moro mais no interior, tem muitas pombas na rua. Inclusive na rua onde tem trânsito, o sinal fecha, enche de pomba. Mas quando o carro vem, eu nunca vi um carro atropelar uma pomba. Ela é muito sensível, esperta, né? E raramente alguém consegue pegar uma pomba. Ela está entre as pessoas, mas ela tem um sensor ali de defesa muito eficaz. E é interessante que João Batista viu o Espírito Santo vir sobre Jesus em forma de pomba. Que podemos tomar assim, que sensibilidade, que santidade, mas também que pureza no sentido de que a pomba não vai habitar no lugar a não ser que seja um lugar seguro de descanso, que não represente para ela incômodo algum. Por isso ela pôde vir sobre o Filho de Deus. Se Cristo é o cabeça entre nós, não apenas na doutrina, mas na nossa experiência cristã e de igreja, isso vai atrair a pomba, vai atrair o Espírito Santo. Se há temor em nossos corações ao lidar com os assuntos, isso vai atrair a pomba. Ela não vai para o lugar de qualquer maneira. E isso nós precisamos considerar, a presença e o ministério do Espírito Santo na igreja. Então, Paulo fala novamente disso, né? Aparece a palavra Espírito algumas vezes e fala que nós estamos sendo edificados uns com os outros. Puxa vida, temos que ter cuidado, porque pode ser que ao se mover de qualquer maneira, a gente quebre esse princípio da edificação e espante a pomba. Fica com as coisas certas, com as intenções, com a nossa ambição, seja o que for, mas vazios do Espírito Santo. Chegamos no capítulo 3, versículo 14, ele está de joelho diante do Pai da Glória, e ele diz que toda a família no céu e na terra toma o nome, e ele orava a Deus no 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, ou no homem interior. Olha a oração de Paulo. Precisamos ser fortalecidos, versículo 16, com poder no homem interior por meio do Espírito Santo. E assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Todo cristão tem o Espírito Santo? Sim. Mas que oração é essa que Paulo está pedindo? Que seja fortalecido no homem interior, mas que Cristo habite no coração. Porque é possível ter o Espírito Santo, mas esquecer que o Espírito Santo é Deus presente. E que cada um de nós, por ser casa também, ou habitação, não podemos nos mover de qualquer maneira. Quando Paulo está dizendo que ele domina o coração, é possível ter o Espírito Santo, mas quem está no domínio das coisas pode ser nós, ou cada um de nós. Não é ele. Precisamos orar para que, além do Espírito, além do homem interior, ele possa realmente dominar o nosso coração, porque do coração procede a saída da vida, como disse Provérbios. E diz que, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, ou seja, raízes profundas, que todos os nossos atos de serviço na igreja, de comunhão, de iniciativas, sejam baseados no amor. Esse amor de Deus que transcende todas as coisas é inexplicável ao ponto de dar o seu próprio filho. Quer dizer que se esse amor for muito mais profundo em nosso coração e nossa alma, mais do que nossas opiniões, mais do que nossas preferências, nós não vamos nos mover com orgulho, com ambição, de qualquer maneira, porque vamos temer tanto espantar o Espírito Santo que habita em nós, como ferir a habitação de Deus, que é essa comunidade do Espírito Santo. Na verdade, seria interessante considerarmos assim, o que é a igreja? A igreja é a comunidade do Espírito Santo. A igreja é a colônia de Deus na terra. A igreja é a extensão da comunhão da Trindade. Para a gente tentar aumentar um pouquinho o nível do que seja a consciência de igreja, não ser algo tão terreno. Porque às vezes lidamos com as coisas da igreja como se estivesse lidando com qualquer coisa. E aí Paulo vem falando essas coisas, verso 18,
Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios ou tomados da plenitude de Deus, por meio do Espírito Santo. Como vamos conhecer essa profundidade, essa altura, toda essa riqueza? Por meio de uns com os outros. Mas como assim uns com os outros? Nós temos alguma coisa de nós mesmos? Não, é porque Ele habita pelo Espírito Santo em cada um de nós. Então o Espírito Santo quer ministrar essas riquezas insondáveis do mistério de Deus em Cristo por meio de uns com os outros. Então agora isso é um grande motivo para a gente consagrar a nossa vida. Consagrar a nossa vida. Inclusive jovens, crianças, todos nós. Por quê? Porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Amém. E a gente corre o risco de entristecer o Espírito Santo, como está nessa carta. Corremos o risco de ferir o Espírito Santo. Corremos o risco de, se formos mais além com esse desenfreamento de uma vida carnal, extinguir o Espírito Santo, que é apagar o Espírito Santo em nossas vidas. Então temos um grande motivo, como Jesus orou, por eles eu me santifico. Então vamos nos santificar uns pelos outros, para que nós sejamos esse instrumento do Espírito Santo para abençoar o povo do Senhor. Já pensou? Vários irmãos e irmãs juntos, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Lembra a mulher grávida, né? Quando ela não tem certeza, ela olha no espelho, ela pergunta o marido, os parentes, se acha que está mudando alguma coisa, e olha a barriguinha, e tem que fazer os testes, até ter certeza que ela está grávida. Então ela depende de um testemunho externo. Mas à medida que a criança vai crescendo, chega lá aos seus 6 meses, por exemplo, por mais que o médico fala que ela não está grávida, um vizinho, um parente, um patrão, e aquilo para ela não significa nada. Por quê? Ela tem plena certeza que tem uma outra vida que está se movendo. E essa vida fala, não de voz audível, mas ela demonstra carinho, fome, uma série de comportamentos. E essa mulher agora já não senta de qualquer maneira, não come de qualquer coisa. Mudou, porque ela tem uma vida que está crescendo. Essa vida vai crescer de tal maneira que uma hora ela dá a luz. A mulher vai dar a luz. Assim é a igreja e assim é cada um de nós, à medida que o Espírito Santo vai ganhando espaço. Você já não se move, não fala, não toca, não serve de qualquer maneira. Não porque alguém quer te controlar, ter uma regra, uma liderança. Não é isso aí. É porque você tem uma outra vida dentro de você, que é soberana. É a própria vida do Filho de Deus que está em nós por meio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. E é interessante que quando alguém começa a ser cheio do Espírito Santo, uma das evidências disso não é tão exterior, não é barulho, ainda que possa haver barulho, mas é que ele começa a perceber o Espírito Santo na vida das pessoas. E ele começa a perceber os serviços. Poxa, eu preciso mais daquele irmão. Por quê? Porque ele tem aquele serviço, aquela irmã. Onde ele chega, ele não é uma coisa mecânica, técnica. Não, é algo espiritual. Você percebe. Um irmão ancião, amigo, ele disse que tem pessoas que se tornam dignidades do Espírito Santo. O que isso significa? É que a reunião pode estar de uma certa maneira, mas quando essas pessoas chegam, o ambiente muda. A presença de Deus invade, as pessoas param de conversa, de distração. Eles não falaram nada, mas existe um respeito, existe algo soberano. Por quê? Porque eles trazem a presença de Deus. Eles representam a autoridade espiritual. São dignidades. Quando eles estão, parece que o nível da reunião, da presença do Senhor, aumenta. E quando eles não estão, parece que o nível pode ser também diminuído. E assim também são as pessoas que dão lugar às trevas. Não sei qual que é a sua experiência, mas acho que todos nós já vivenciamos isso. Às vezes estamos numa situação, numa comunhão, num momento, está muito gostoso. De repente chegou alguém com espírito divisivo, autoritário, seja o que for, o ambiente muda. Dependendo do que ele falar, ele transmite aquilo ali para todo mundo. Me lembro que uma vez estávamos num lugar e orando, aquela presença, a unção de Deus, algo tremendo. Os irmãos chegaram antes do horário da reunião. E aí, daqui a pouco chegou alguém, falou assim: irmãos, está na hora, vamos começar a reunião. Quando ele falou isso,
Foi como jogar um balde d'água assim no fogo. Acabou. Eu falei, meu Deus, como que pode? Porque deu o horário da reunião começar na programação, mas já tinha começado há muito tempo. Então essa sensibilidade que não podemos nos mover de qualquer maneira. Então Paulo está falando dessa morada de Deus em espírito, e agora ele ora para sermos fortalecidos com poder, mediante o espírito no homem interior, sermos alicerçados em amor, enraizados. Mas é interessante que aprender com todos os santos. O Andrew Murray, ele disse que se você conhece aquele que lavou os pés dos discípulos, você não vai desprezar nenhum filho de Deus, por menor que ele seja, algo assim que ele fala. Porque quanto mais você conhecer o Senhor, você se torna semelhante a Ele. Agora você trata os irmãos com amor, com humildade. E Paulo está falando isso, aprender com todos os irmãos. Você não vai desprezar ninguém. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos, irmãos que têm liderança na igreja. Como que lidera a igreja? A melhor maneira é você estar prestando atenção como é que o Espírito Santo está trabalhando. Porque pode ser que às vezes é uma irmã que passou um sentimento, ou um irmão, e aquilo representa algo do Espírito Santo. E aqueles que são líderes, que são espirituais, não significa que tudo que é da vontade de Deus, ou da liderança na igreja, vai passar por meio deles. Não, eles vão validar, eles vão discernir, eles vão confirmar, eles representam a autoridade. Mas eles não são todo o corpo de Cristo. O Espírito Santo se move organicamente por meio de todos os membros. Qual é a autoridade de um olho? É a autoridade para ver. E de um ouvido para escutar. E de uma mão para interagir, pegar. E dos pés andar. Então, o Espírito Santo ele se move por meio de todos os membros. Aqueles que têm mais responsabilidade têm que estar discernindo. Como o Espírito Santo está trabalhando, criando vínculos. Às vezes ele está juntando membros para iniciar um ministério diferente, com pessoas simples. E se alguém for tão tolo de achar que Deus só age por meio dele porque ele é um presbítero, é um obreiro, coitado. Que prejuízo será isso? Que prejuízo será isso? Eu me lembro que uma vez estávamos organizando uma conferência, um encontro lá em Montemor, e aí tínhamos uma programação. Estava muito boa. Muitos anos fazendo conferência, né? E aí chegaram duas irmãs. Uma está conosco ainda, a outra mudou de cidade. Muito sensível, irmãos, eu queria conversar, Gerson, fulano. Pois não, irmã, claro. A gente estava almoçando, era um dia assim de comunhão. Então é que eu vi a programação e a gente queria sugerir algumas coisas para vocês considerarem. Não, claro, irmã. E eu sempre trabalhei dessa maneira de incrementar e encorajar os irmãos a... É claro que a igreja não é uma democracia, mas é um ambiente para a gente encontrar a mente do Senhor por meio dos membros na comunhão. Eu sou mais a favor de crer que é uma coinocracia, é o governo de Deus por meio da comunhão. E quanto mais as pessoas conhecerem a Deus, mais elas poderão representar algo de Deus. Ela falou, então, eu estive vendo, como temos irmãs grávidas, senhoras, e está calor, parece que aquele obreiro que vai falar tal hora não é o melhor horário para ele, porque ele tem dificuldade de cumprir o horário, ele termina tarde, talvez o melhor horário para ele seja tal hora, acho que foi à noite. E essa reunião aqui seria melhor puxar um pouquinho para mais tarde, que está muito quente. E moral da história, bagunçou todo o nosso planejamento. Mudou tudo. Aí eu falei que ia considerar, chamei os irmãos e falei, olha, eu lembrei que o Wolfgang Simpson, um obreiro alemão, esteve no Brasil, eu participei e li também o material dele, e ele falou assim, você quer uma igreja mais organizada, sistematizada, deixa só os homens servirem. Agora, se você quer uma igreja como família, como comunidade, como corpo, inclui as irmãs no serviço. Ainda que tem o presbitério da igreja que representa a autoridade, mas porque elas têm percepções e impressões que muitas vezes nós não temos. E eu falei, irmão, você sabe que eu considerei? Essas irmãs apresentaram um planejamento muito melhor que o nosso. Porque elas estão pensando em comunidade, elas estão pensando em comunhão, em relacionamento, em criança, em serviço, sem diminuir o ministério da palavra e tudo. E nós, então, reconhecemos que essa era a direção do Senhor.
Então, talvez seja difícil alguém ouvir isso, especialmente se ele for um pouco mais autoritário, de reconhecer que Deus pode usar qualquer um, e aqueles que são irmãos mais maduros, já que estamos falando da morada de Deus no Espírito, da comunidade do Espírito Santo que é a igreja, reconhecer que o Espírito Santo às vezes traz impressões, percepções que nós precisamos reconhecer que Deus está movendo daquela maneira. Então, isso é um desafio para nós tão grande de sermos tomados pela plenitude de Deus, porque a iniciativa dessas irmãs, e tem várias outras iniciativas que estão acontecendo agora, nós vamos ter encontro de casais agora que partiu das irmãs. Vamos passar a ter comunhão a cada 2 meses, mais ou menos, uma chácara que a gente aluga, passar um dia inteiro. Várias dessas percepções partiram das irmãs também. E aí temos outras coisas acontecendo de muitos serviços e iniciar irmãos simples na igreja. Claro que a gente ensina, encoraja, e eu provoco bastante as pessoas interagirem, sabe? E é claro, vamos ter erro? Vamos ter erro. Não temos que ter medo, nós temos que aprender no meio dos erros. A criança aprende caindo, aprende a andar e você vai ajudando. Mas se você manter ela no colo a vida inteira, não vai aprender a andar nunca, né? Então não devemos ter medo disso. E Paulo vai falar muito do Espírito Santo nessa carta. Inclusive fala para sermos cheios do Espírito Santo, né? Transbordando do Espírito Santo. E por fim chegamos no capítulo 4, que eu queria pincelar algumas coisas aqui no capítulo 4. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ok, Paulo. Como é que é essa maneira digna da vocação a que fomos chamados? Que vocação é essa? Ele já falou do mistério, do propósito, mas apresentou esse lado mais numa questão de aplicação prática, de sermos a morada de Deus, a habitação de Deus, a comunidade do Espírito Santo. Como é que nós vamos nos mover agora? Em primeiro lugar, com toda a humildade. Puxa vida. Ué, mas por que isso, Paulo? Por causa da presença do Espírito Santo. Por causa da habitação de Deus. Você não chega na casa de um estranho e vai andar de qualquer maneira, nem na casa dos seus amigos. Humildade. Pode ter certeza disso, como eu enfatizei esse dia. Se você derramar água no chão, um jarro de água, para onde essa água vai correr? Para os lugares mais baixos. Não é verdade? Então, assim, Deus abençoa os humildes, Deus abençoa aqueles que estão procurando uma vida piedosa. A pomba sempre vem para o lugar de onde está o Espírito de Cristo. Toda a humildade. E mansidão. Não vamos comentar cada palavra dessa, senão a gente vai passar a noite. Com longanimidade. Quantas crises acontecem, a gente quer resolver rápido. Irmãos, eu gosto de ler essa palavra assim, longanimidade, né? Ler devagar, com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Nós entendemos errado essa palavra. Ai, não aguento mais aquele irmão, só a graça. Eu suporto porque a Bíblia fala. Não é isso aí. Tem gente que fala assim, irmão, me suporta em amor que eu vou falar uma coisa. O que é isso, me suporta? Você vai agredir as pessoas. Eu gosto de pensar, só para ilustrar, eu acho que todos nós já vimos, né? Nas nossas casas, ou na casa de alguém, você tem aquelas plantas que estão suspensas por um suporte na parede, parafusado, aí existe um prato né, com a correntinha, e ali você tem um chassim, você tem um vaso ali e a planta está... Vamos colocar uma samambaia ali, né? Caindo quase até o chão. Ou plantas que dão flores, né? Quando você chega, você não presta atenção no suporte. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, que suporte dourado. Que corrente meio enferrujadinha, mas nossa, como é lindo. Eu nunca vi isso. Mas as plantas, uau, sempre é assim. Mas quem está suportando o peso para que essa planta possa tomar o lugar? É o suporte. Quando Paulo está dizendo para suportar uns aos outros em amor, eu penso que essa é uma ilustração boa. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você conhece a Deus, você tem alegria em ser suporte para que os seus irmãos vão além, sirvam,
encontra os seus dons, seus ministérios. Você passa, no lugar de querer chamar atenção para si, você passa a chamar atenção para o outro. É preferir uns aos outros em honra. É valorizar o outro. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós encontramos hoje é encontrar irmãos que queiram dar suporte para o outro. Cada um quer ter seu lugar, o seu ministério, mas às vezes o seu ministério é dar suporte para o outro. Isso é um ministério. Por exemplo, Josué dava suporte para Moisés. E muito tempo depois, o Senhor mandou Moisés impor as mãos em Josué e ele continua a obra. Elias serviu Eliseu, deitando a água na mão dele. E você vai encontrar várias pessoas. E Geazi dava suporte para Eliseu. Paulo servia a Deus como? Timóteo servia a Deus servindo Paulo. Você vai encontrar tantas expressões de irmãos e irmãs dando suporte, cuidando, cooperando. Agora, se você quer ter o seu serviço e não entender que o seu serviço começa dando suporte para os outros, isso é uma vaidade. Não importa como você vai servir. O que importa é se o Espírito Santo vai nos encher. Se a presença de Deus vai ser intensa. Às vezes nós somos chamados para ser só uma estaca do tabernáculo, não é um candelabro, não é uma cortina. Você não está aparecendo. Mas o tabernáculo está de pé porque essas colunas enterradas, elas estão ali sustentando, dando suporte. Muitas vezes é um ministério de oração, de intercessão, de aconselhamento. São coisas que não estão aparecendo no púlpito, numa grande congregação. Tem irmãos que dão suporte financeiro, tem irmãos que dão suporte no pastoreio, no aconselhamento. Tem tanta coisa que pode ser feita que essas coisas não estão confinadas a um local de reunião no período de 2 horas. Está muito mais além. Então, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Façam de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ora, se essa unidade do Espírito no vínculo da paz, se fosse suficiente a gente apenas crer nesse ensinamento como uma doutrina, não seria necessário se esforçar tanto como Paulo está falando. Não, eu só acredito, eu já li, eu criei. Então está tranquilo, porque às vezes apresentamos essa questão da unidade do Espírito de maneira muito técnica. Eu penso que Paulo está indo mais além de um ensinamento de uma verdade. Deixa eu tentar dar uma ilustração. Existe um irmão chamado Kendall, está vivo ainda hoje. Ele vem da capela de Westminster, que sucedeu o ministério de Martin Lloyd-Jones. Lloyd-Jones foi um puritano e cresceu também, recebeu a influência de Kemp Moore, que foi um outro grande mestre. Mas o Lloyd-Jones foi um mestre. E ele era um homem que cria muito em avivamento, falou muito do ministério do Espírito Santo, falou da unidade da igreja, mas ocorreram que alguns ministros do passado, na linha dos puritanos, eram cessacionistas. Não cria nos dons e na obra, nas intervenções do Espírito Santo de forma miraculosa, por exemplo. Então, Lloyd-Jones foi aquele que enfatizou o ministério do Espírito Santo de maneira assim maravilhosa. Mas esse irmão, o Kendall, que veio depois de um segundo ou terceiro irmão que substituíram o Lloyd-Jones, ele se aposentou há pouco tempo agora, nos últimos anos. Eu vi algo dele sobre essa frase, a unidade do Espírito, o vínculo da paz, ele tentando ilustrar, e eu achei aquilo fantástico. Ele pregava todo domingo. Então ele gastava uma semana, porque ele também vem de uma linha reformada, então ele gastava uma semana preparando o sermão dele. Então estava aquela mensagem refinada, ainda que era um homem cheio do Espírito Santo. Mas teve um período que, uma semana, na verdade, que a cada dia o negócio não fluía. E foi chegando, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, e ele já estava desnorteado. Falou, meu Deus, não tem nada. Ele tem muitos livros publicados. E o Senhor despertou ele para algo. Ele tinha discutido com a esposa dele, no início da semana. E depois que isso aconteceu, ele ficou vazio, perdeu a paz. Entrou uma treva assim na casa. E o Senhor iluminou ele se arrependeu, procurou a esposa, se arrependeu, pediu perdão, oraram. Quando ele termina de orar,
voltou aquela presença do Espírito Santo e a mensagem veio assim, ó, como uma luva. E ele está falando o seguinte, que a unidade do Espírito Santo não é só, tecnicamente, a minha unidade com o meu irmão, que eu não posso dividir com ele. Não, 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 não. É uma unidade com a pessoa e a presença do Espírito Santo, tanto individual como coletiva, que você não pode se mover de qualquer maneira para que você não espante o Espírito Santo da sua vida como quem pudesse espantar uma pomba. Falou, puxa vida, às vezes eu estou no trânsito, eu fico irritado, dá vontade de xingar aquela pessoa. Mas quando você tem essa consciência, por causa da presença do Espírito Santo, você conta que ele te dá graça para perdoar e abençoar as pessoas, mas não somente isso. É como aquela mulher grávida, né? A sua vida muda. Então ele falou que muitas das vezes as pessoas doutrinariamente estão corretas, mas vazias do Espírito Santo. Então o casamento se torna algo pesado, a palavra do marido é ríspida, a mulher tem tantas iniciativas bonitas e ele não tem uma palavra de louvor, de gratidão. Imagina, a mulher prepara aquele almoço delicioso, aí toma aquele banho cheiroso, arruma o cabelo e tal, o marido chega em casa igual um dinossauro, morrendo de fome, come, nem percebeu que a mulher está bonitinha para ele, cheirosa, não tem uma palavra de gratidão. Eu soube de um homem tão embrutecido que um dia a mulher falou assim, bem, você não agradece, você não elogia. Quando eu não falo nada é porque eu gostei. Meu, você já pensou? Então assim, quando cultivamos essa vida com o Espírito Santo, isso vai moldar toda a nossa jornada, nossos movimentos com as pessoas. A maneira que você lida na sua empresa, sendo você um empregado, sendo você um patrão, se você está cheio do Espírito Santo, você não quer quebrar a unidade do Espírito. Eu achei aquilo maravilhoso, sabe? Como é que nós vamos conviver uns com os outros, cooperar uns com os outros, servir uns aos outros, viver esse grande desafio no Rio de Janeiro que nós temos, de ser corpo de Cristo, onde cada membro é encorajado a encontrar o seu lugar, a sua esfera para você servir, onde você mora, a sua comunidade, sem que alguém precisa estar te controlando em cima de você, porque você tem consciência. E você aceitar que a comunhão também é um ambiente de complementação, de não fazer as coisas juntos, separados. Então, unidade do Espírito, ela vai muito além de algo técnico ou simplesmente uma doutrina. Eu tenho conhecido irmãos que pregam muito bem esse texto, mas são arrogantes, dividem, desprezam. Para que serve esse ensinamento? É como uma roupa muito bonita, pois é, mas está no cabide. Não vai transformar a vida de ninguém. Então, eu percebo que a gente precisa ganhar um pouco mais com a misericórdia do Senhor, esse discernimento do que é essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Nunca decidir nada, nunca fazer as coisas quando não há paz. É melhor esperar e orar, se aconselhar, especialmente quando não concordamos nas mesmas coisas. E pode ser que a gente tome decisões que está tudo correto, mas a paz fugiu. Ela foi embora. E diz que nós somos chamados à paz em um só corpo, né? Que ela é o árbitro do nosso coração, né? Às vezes o jogador está jogando, né? Os flamenguistas aqui de plantão. Eu tenho uma implicância com o flamenguista, né? Eu vi o vídeo lá do Guilherme lá com a camisa do Flamengo, e faz uma pergunta, ele está lá em Nárnia lá, eu falei, flamenguista, São Paulo são os corintianos, mas não, irmão, é só um carinho pelos irmãos. Mas quantas vezes a gente o jogador está correndo e vai a 1000 por hora, o gol está na frente dele, mas ele ultrapassou a linha de impedimento. Aí o juiz apita, dá uma raiva, né? Tem um que levanta o braço, xinga, porque na consciência dele está perfeito, mas ele ultrapassou a linha do impedimento. E Paulo vai dizer que essa paz a qual for chamada a um corpo é o árbitro. Então não adianta você pensar que está certo, que você é um líder, você que deveria ser um presbítero e não aquele outro, porque você prega melhor, chegou primeiro, ou aquela irmã deveria... Não adianta. A questão é que se você toma algumas iniciativas e
há uma tristeza no coração dos irmãos, ou a paz foi embora, você ultrapassou a linha de impedimento. Tá certo? Então temos que discernir essa paz, que é algo que o Espírito Santo promove. Então o vínculo da paz, são vínculos que Deus une uns com os outros, e essa paz precisa governar todo o nosso movimento. Paulo vai falar que há um só corpo, etc., né? No final desses versículos, lá para o versículo 6, ele vai dizer: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Que maravilha! Como que ele age? Por meio do Espírito Santo. Por meio dessa graça. Que maravilha isso, né, irmãos? Por isso que todos precisamos ter essa consciência. Somos morada de Deus. O Espírito Santo não vai levar você a ser violento com os irmãos, ser desrespeitoso com os irmãos, provocar desrespeito aos mais velhos, às mais velhas. Não. É o contrário, irmãos. Quanto mais profunda for a nossa comunhão com Deus, mais humildes. Os galhos com mais frutos são os que mais se abaixam, dizia Antônio Gilberto, um líder das Assembleias de Deus, e ele está correto nisso. Por causa da presença de Deus entre nós. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa experiência, que você lida com algo com alguém, depois quando você sai, nossa, dá uma tristeza, rapaz. Uma angústia, uma reprovação. Fala, puxa, mas eu falei tudo certo, eu tinha que falar. Pois é, mas não é que está errado, é a maneira que você falou. Você feriu a pessoa do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Quantas vezes a gente trata os irmãos com tanto respeito e dignidade e ferimos nossas esposas? Que o Senhor Jesus falou, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos do meu nome, ali eu estou. Quando está você e a esposa. Em qualquer ambiente que vocês estão diante do Senhor, ou orando, ou comendo, um passeio, você acha que o Senhor não está ali? Se você está no nome do Senhor, por que você trata o irmão tão bem e você é tão rude com a tua esposa? Então nós esquecemos que além de ser a nossa esposa, ou nossos filhos, ou nosso marido, são membros do corpo do qual o Espírito Santo habita. Então pode ser que ao lidar daquela maneira incorreta, você está ferindo o Espírito Santo. E isso vai gerar um dano no seu casamento. E não só no seu casamento. Pedro vai dizer que as nossas orações poderão ser interrompidas se o marido não souber viver a vida com sabedoria dentro do seu lar, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Muitos irmãos apagados na igreja, não é porque a doutrina está errada, o estudo, não, tá bom. Leu um bocado de livro, está tudo certo, o problema está lá dentro da casa dele. Estão entendendo? Quando você começa a ter essa compreensão, muda tudo. Seu patrão pode ser um ateu, mas não se trata disso. Se trata que é o seu chefe. É alguém que representa a autoridade, e você não pode ferir. Não pode tratar o cristão de uma maneira e o outro ser humano de outra maneira só porque ele não é cristão. Não. Você não pode entrar num ônibus e tratar o motorista de qualquer maneira. E você honrar um obreiro. Não. Nem no hospital. Porque o Senhor está sobre todos. E ele delegou autoridade. Se você tocar numa autoridade, vem a reprovação. E aí você vai ter que retratar isso aí, né? Por que muitos cristãos são muito santos no ambiente da reunião da igreja, mas tem empresa que não quer contratar cristão? Tem lugar que você não pode falar que você é um cristão. Se você falar, pronto. Fala, meu Deus, mais um? Porque não tem essa consciência de que a igreja é a habitação do Espírito, é a comunidade do Espírito Santo, e ele não está preso a 4 paredes naquele dia santo, no lugar santo, para ouvir um líder santo. Não. É uma vida orgânica 24 horas que enche todos os lugares em todo o tempo. E a gente tem que andar com reverência e santidade, sem deixar a nossa humanidade, que somos seres humanos, simples, com debilidades. Mas Deus age, Ele age por meio de todos, está sobre todos. Age por meio de todos. Todos aqueles que têm o Espírito Santo. Então, no 7 ele vai dizer, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Como é que você vai saber onde você tem dom? É onde a graça está fluindo. Por meio de como ela está fluindo. É como eu dei a ilustração da água que você joga no chão e ela vai fluir.
Então, não tem que procurar aquilo que você quer fazer, o que você não acha. Não. É como a graça de Deus está fluindo na sua vida. Você tem dom onde a graça está fluindo. Se a graça não está fluindo, talvez aquele momento não é para você fazer aquilo. Pode ser que lá no futuro. Porque os dons são progressivos e se multiplicam. Mas se você não honrar a graça em pequenas coisas, não vai ter prosperidade naquilo ali. Então não procure os lugares, as posições, os cargos. Não. Siga a graça. Siga o fluir da graça. Pode ser que a graça venha quando você vai cuidar de uma velhinha, de um irmão, de uma criança, de uma coisa simples. De uma coisa muito simples. E aí Paulo vai seguindo falando, tanta riqueza, né? Ele vai dizer que no 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Está vendo? Muita gente pula, né, do 7 para o 11, Deus deu homens dons e tal. Pois é, mas com qual propósito? Esse 11 vai dizer, 10, né? Que o propósito dessa obra redentora de Cristo, de o verbo se fez carne, morreu, desceu às partes inferiores, ressuscitou, etc, etc, é para encher todas as coisas. Ele vai encher todas as coisas de Cristo por meio do corpo de Cristo. E quem gerencia e lidera tudo isso é a pessoa do Espírito Santo. A pergunta é, o que você está fazendo? Está promovendo o enchimento? Está avançando a presença do Senhor? Vamos ter um trabalho com as crianças, por que vai ter trabalho com as crianças? Não, para não atrapalhar a reunião. Não é isso não, irmãos. Diz que é para encher. Ou seja, você precisa, com a graça de Deus, estar na presença de Deus, depender do Espírito Santo, para quando você estiver com a criança, elas não deveriam ser tiradas da reunião porque vão atrapalhar. Se você tira a criança da reunião hoje porque atrapalha, quando ela virar um adolescente, um jovem, fala, bom, já que eu sempre fui um problema, então chegou a hora de eu bater o pé. Não, elas têm que ser amadas no nosso ambiente. Respeitada, valorizada. O propósito maior de ter um trabalho com as crianças é para que haja enchimento também por meio das crianças. Elas conhecerem a Deus do tamaninho delas. Claro que nas reuniões caseiras menores é bom que as crianças sempre estejam presentes ouvindo. E aquele que fale com humildade, com simplicidade. Porque se uma criança não pode entender a sua mensagem, eu me refiro a uma criança que já tem aí compreensão básica, né? Quem está entendendo a sua mensagem? Você não pode estar falando para querubins. Você tem que falar para gente humilde, gente simples. Paulo falava sabedoria entre os perfeitos, não os perfeitos, entre os sábios, mas com gente simples. Ele era como seu mestre. Dizia a C.S. Lewis, eu não creio que o Senhor Jesus falaria como um filósofo ou uma lavadeira de roupa. Ele falou com o pescador, linguagem de pescador. Falou com o agricultor, com linguagem de agricultor. Falou com o homem do campo, como um homem do campo, e assim sucessivamente. O John Wesley preparava os seus sermões, depois ele lia para a sua secretária, a mulher que trabalhava na sua casa. E ela era uma mulher do campo que não sabia ler. Era leiga. E aí ele queria saber se ela estava entendendo. As partes que ela não entendeu, ele ia lá e simplificava. Depois voltava e lia de novo para ela. Porque ele pensava assim, se ela não entender, quem vai entender? Ele não queria que um número pequeno entendesse, não, ele queria que todos entendessem. Poxa, que humildade, que coisa maravilhosa. Já pensou você dar uma mensagem, depois ninguém lembra do que você falou? É muito ruim isso aí, né? Então você vê que o enchimento de todas as coisas, a presença de Deus, o Espírito Santo, trabalhando à medida que servimos, porque estamos sendo habitados, dirigidos, coordenados pelo Espírito Santo. E aí saltamos para o verso 11 que todos conhecem, que ele concedeu dons aos homens, que nós já conhecemos muito bem essa passagem dos 5 ministérios. Mas o 12 fala do propósito, que é o equipamento dos santos, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou seja, que cada santo possa servir. Ou seja, o trabalho desses obreiros ou desses ministros do 11 não é um trabalho direto de edificação, é um trabalho indireto. Ele aperfeiçoa pessoas para que esses membros, servindo no seu devido lugar, edificam o corpo. Ou seja, que a missão de um mestre não é simplesmente ensinar.
E essa é a parte mais fácil para o mestre, ensinar. A missão de um mestre é ensinar, capacitando pessoas a ensinar a outros. A função de um pastor não é só pastorear. É pastorear de tal maneira que aquele que está sendo pastoreado amanhã está pastoreando outros. E assim sucessivamente. Encorajando a outros. Então vão sendo aperfeiçoados para que cada irmão servindo, cada irmã servindo, o corpo ele vai sendo edificado, edificação mútua, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então o primeiro nível da unidade é a unidade do Espírito, o segundo nível é a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora, não é unidade da fé em coisas periféricas, que às vezes nós, infelizmente, em muitos lugares percebemos isso. Não, nós temos que ter a unidade da fé. Como assim unidade da fé? A gente crê em algumas coisas e acha que todo mundo tem que crer igual naquelas coisas. Só que essas coisas não são as verdades centrais da fé. Essas coisas não dizem respeito à pessoa do Filho de Deus, aos assuntos essenciais. São aquelas coisas que eu digo que temos que ter cuidado para não querer forçar uma unidade, porque biblicamente temos unidade com diversidade. Eu lendo a Bíblia quando era muito novo, cheguei em Romanos 14, aí Paulo fala para a gente receber uns aos outros, não para a gente debater sobre opinião, acolher uns aos outros na fé, não é para discutir opinião sobre as coisas. E ele diz que um crê que tudo pode comer e o que é fraco come legume. Eu falei, mas o que é fraco come legume? Mas aquele que é fraco achava que era forte, né? Porque ele está guardando a lei, né? Paulo diz que ele é o fraco. Um faz acepção de dias e dias. O outro julga igual todos os dias. O que julga igual todos os dias, esse era o forte. E o que fazia acepção era o fraco. Mas chegou a hora que Paulo fala uma coisa estranha naquela época para mim. Ele diz, cada um tem opinião bem definida no seu coração. Eu falei, peraí, Paulo. Quer dizer que você está dando legitimidade, autoridade para que cada um tenha opinião? Sim. Por quê? Porque se Paulo fala, guarda o sábado, não faz isso, não faz aquilo, as pessoas iam obedecer provavelmente. Por quê? Porque Paulo falou. Paulo está respeitando contexto cultural, que eram diferentes os judeus e os gentios. Paulo está respeitando estatura espiritual. Nem todo mundo está na mesma estatura. Paulo está respeitando iluminação do Espírito Santo. Se as pessoas não tiverem iluminação do Espírito Santo e elas fizerem algo porque alguém falou, isso vai ser religiosidade, não vai ser vida espiritual. Então você tem essa flexibilidade de que temos unidade na fé nos assuntos centrais, mas flexibilidade nas coisas que são, algumas até transitórias, né? Para não ferir a pessoa do Espírito Santo. Porque pode ser que a gente determine algumas coisas e amanhã estamos igual um exército, né? Todo mundo igualzinho, fazendo igualzinho e tal. Pois é, mas parecemos um cemitério. Então, o que entristece o Espírito Santo no convívio, no contexto da igreja? É isso que você tem que estar preocupado. O que vai promover avivamento? Como atrair a presença de Deus e como espantar a presença de Deus? Porque nesse capítulo 14 de Romanos ele vai dizer assim, não destrua a obra de Deus por causa da tua opinião. Ou seja, nós podemos destruir a obra de Deus por causa da comida, por causa do uso, de um costume. Não adianta querer fazer a coisa certa quando o Espírito Santo não iluminou as pessoas daquelas coisas. Talvez é certo para você. Então você quer dizer que tudo é relativo na Bíblia? De jeito nenhum. A Bíblia é a autoridade máxima sobre nós. E tudo aquilo que a Bíblia fala temos que abraçar, acolher sem desprezar. O que eu quero dizer é que tem coisas que são processos e não são automáticas. Então ele segue dizendo, mas a questão é essa pessoa do Espírito Santo e os obreiros, esses ministros da palavra, eles têm que aperfeiçoar os santos para que eles possam servir, mas o propósito do serviço, longe de competição, é o enchimento da presença de Deus. Se o que estivermos fazendo não está promovendo o enchimento, algo está errado. Temos que repensar. Já aconteceu de você fazer coisa que achou que estava bem certinho e falar, poxa, mas sei lá, o negócio não está indo, está diminuindo, os irmãos estão indo embora, alguma coisa está acontecendo. É isso que está acontecendo.
Sem mim nada podeis fazer, né? E aí Paulo segue falando sobre isso, né? E eu vou saltar lá para o versículo 15. Paulo diz assim: mas seguindo a verdade em amor, preste atenção nessas palavras aqui. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Seguindo a verdade, mas é a verdade em o amor tudo suporta, tudo crê, é paciente, não reivindica e etc. Vocês conhecem as passagens. Cresçamos em tudo. Então, agora vai haver um crescimento. Agora percebe que é um crescimento em Cristo, é um crescimento naquele. Não é um crescimento meramente técnico, exterior, doutrinário, é numa pessoa. Temos que perceber que é possível gastar muitos anos fazendo muitas coisas, mas não saímos do lugar. Esse é o desafio. Por isso precisamos tanto do ministério do Espírito Santo. Tanto. Que ele possa nos liderar, nos ajudar a tomar as decisões certas, a fazer as mudanças que ele... quando minha mamãe sofreu um AVC e um acidente, que ela sofreu um atropelamento, ficou muitos dias em coma, e aí quando ela voltou a si, todo o corpo estava paralisado. E aí foi contratado uma... Como é que é aquele que... fisioterapeuta. E eu achei interessante olhando. Apertava o pé da mãe, tá doendo? Não, tá sentindo? Não, e belisca ali, belisca aqui, rapaz. Daqui a pouco chegou no lugar, ai, opa! Aqui a cabeça está interagindo com esse membro por meio dos nervos, juntas e ligaduras. O que se passa a fazer? Começa a trabalhar onde tem vida. E essa vida trabalhando, ela vai contagiar os outros membros. E esse membro vai, e daqui a pouco todo o corpo está se movendo. Não começa onde está morto. Irmãos, não tente trabalhar com quem o Espírito Santo não está trabalhando. Ore. Assim como você não poderia falar para um defunto, ei, pode me ajudar a pegar um saco de cimento, juntar umas cadeiras? Não vai. Está morto. Então, quando o Senhor nos leva a servir, Ele sempre vai nos juntando pouco a pouco com aquelas pessoas que o Espírito Santo está enchendo, está liderando, está fazendo algo. E quando isso acontece, nem que sejam novos convertidos, ali a vida. E quando a gente responde a essa iniciativa do Espírito Santo, essa vida vai transbordando. E às vezes ela agora vai tocar em outros membros. E isso é maravilhoso. Se você tentar trabalhar onde Deus não está trabalhando, tentar fazer parceria com quem Deus não te uniu, você vai morrer. Ou seja, a graça que está em você vai esvaindo. O enchimento do Espírito que está em você vai diminuindo. Pode vir pessoas que não concordam com o teu ministério, mas não respeitam o seu ministério. Esse que é o problema. Tem coisa que Deus não deu para mim, deu para ele, deu para o outro. Mas é o mesmo Espírito, com muitos dons e ministérios. Eu tenho que amar o que Deus está fazendo por meio do outro e cooperar com ele, servi-lo. Agora, qual que é a tendência daquele que não é cheio? É apagar o outro. Porque o outro tem que fazer igual eu faço, não como ele está fazendo. Aí essas pessoas você não pode se sujeitar nessa iniciativa. Porque se você se sujeita a essa iniciativa, você está tocando em morto. Não exatamente na pessoa, mas nesse investimento. E isso é perigoso. Ou seja, irmãos, temos que preservar a presença de Deus no corpo de Cristo. Mesmo para os diáconos, né? Quais eram as características? Seja um homem cheio do Espírito Santo, de fé, sabedoria, mas o Espírito Santo está ali, ó, cheio, porque você vai lidar com coisas que só cheio do Espírito Santo você vai poder lidar, só por meio da fé. Então Paulo segue dizendo, né? Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Agora o 16, de quem todo o corpo, não alguns, todo o corpo, bem, como que deve estar o corpo? Bem ajustado e consolidado. Eu gosto da versão de Darby e de uma versão espanhola da Reina Valera, bem antiga, que chama juntas e ligaduras de subministro ou de provisão espiritual. Esse é o pensamento original. Ou seja, Deus levanta membros que têm um ministério de juntar pessoas, de vincular pessoas
E quando essas pessoas estão agindo, esses ministérios, ali está fluindo a provisão do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? E essas pessoas vão levar essa provisão para outros. Né? Tem um livrinho, uma apostila, um livreto, chamado Anatomia do Corpo de Cristo, de Derek Prince. Muito interessante. Anatomia do Corpo de Cristo. Vai chegar uma hora que ele vai falar de ministérios muitos dessemelhantes, muitos raros. Mas ele diz que Deus une esses ministérios, assim como ele usa braço, antebraço, que é necessário haver, aqui tem como um guindaste, né? Você tem uma tensão para poder gerar força e mover algo. Ou seja, quando Deus vincula pessoas, você tem juntas e ligaduras, e somente por meio dessas juntas e ligaduras é que pode haver uma dinâmica e um funcionamento tão extraordinário. Você não tem que fugir das pessoas que são diferentes de você ou dos seus dons e ministérios. Não. Nós precisamos seguir a liderança do Espírito Santo. Porque nessa comunhão nós somos protegidos, complementados, às vezes até equilibrados. Alguns usam a palavra regulados. Eu acho que nós não conseguimos nem devemos regular ninguém. Ninguém tem essa prerrogativa, isso é obra de Deus, do Espírito Santo. Aconselhamos, ponderamos, não regulando. E por meio dessa comunhão, que ora vai ser com alguns, daqui a pouco são com outros, não é uma coisa perene, mas é dinâmica, a obra do Espírito Santo é muito maior na nossa vida e ministério. Você vai perceber que Deus juntou você com outros membros. Paulo vai falar em Romanos 12, assim como fala em Coríntios, mas ele usa o termo assim, que somos membros do corpo de Cristo e especialmente ou individualmente membros uns dos outros. Muita gente fala, não, eu sou membro do corpo de Cristo, ok. Mas especialmente você está vinculado com quais membros? E às vezes a pessoa não sabe responder. Fala, você já viu seu pé de madrugada sair andando sozinho? Vou fazer uma caminhada. O corpo está dormindo ainda? Poxa, eu vou caminhar, estou sem sono. Nunca viu isso. Então por que tem irmãos que estão no corpo, mas querem se mover sozinho? E quer que todo mundo concorde com ele, mas ele não se sujeita a ninguém. Então Paulo vai dizer que, segundo consolidado, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu estou chamando isso aqui de unidade orgânica de serviço ou de ministério. Você pode ter a unidade do Espírito, todo salvo, pelo menos tem o Espírito Santo, mas pode quebrar essa unidade, ainda que você tenha uma doutrina correta. Pode ter a unidade da fé, mas você às vezes pode não estar experimentando esse versículo 16, que é uma unidade orgânica de serviço. Deveríamos nos perguntar quem são aqueles membros que o Espírito Santo nos uniu. Quem são aqueles ministérios que eles têm essa provisão espiritual? Que quando eles servem nós recebemos alimento, vida, unção, graça, inclusive dons espirituais pela imposição das mãos. Com quem, ou quais são aqueles membros que o Espírito Santo me vinculou, que pode ser que em determinado tempo ele não permite mais eu agir sem estar servindo com esses irmãos. Não é geograficamente, ou do momento ali, você está com eles, não. Mas é um vínculo que você confere, que a pessoa pode estar longe, mas você sabe que está junto. É uma coisa espiritual, né? Que você tem liberdade para se mover sozinho até certo limite. Mas você sabe que tem coisa que você depende do outro. Irmãos, nós precisamos da coordenação do Espírito Santo, nos vinculando como corpo de Cristo, onde cada membro vai servir em sua assembleia, no seu bairro, na sua casa, onde tiver. Mas você não está só, você está vinculado uns com os outros, e existe esse ministério que está nos ajudando, e o Espírito Santo está fluindo por meio de todos nós. Mas infelizmente, esse terceiro nível, porque assim, o primeiro nível é uma unidade que o Espírito Santo opera sobre nós e em nós, que requer sensibilidade espiritual, não apenas doutrinária. O segundo nível, sim, ela é doutrinária,
requer conhecimento, doutrina, então é um desafio de pensamento, de fé. Mas esse terceiro nível vai requerer quebrantamento. Ego destronado. Abrir mão de obsessão. Humildade espiritual. Você aceitar a complementação daquele que às vezes você nunca imaginou que seria um membro que Deus colocaria do seu lado. Não importa quem seja, a única questão é se Deus me vinculou com esses membros pelo Espírito Santo. Eu tenho visto ao longo de muito tempo e também lido que tem irmãos que Deus levanta, um ministério ungido e ele vai. Mas chega um momento que o Senhor quer juntar ele com outros membros. E alguns não aceitam isso. Eles querem seguir uma carreira solo. E quando isso acontece, ele continua pregando. Mas aquela presença, aquela unção, ela foi embora. E às vezes Deus nos vincula com outro, com 2, com 3. Ok, formou uma equipe. Volto a falar, não é um regime obrigatório. Pô, a coisa está fluindo, que maravilha. Pois é, agora chegou a hora de, como aconteceu em Gálatas 2, que o Senhor falou para Paulo, para ele ir a Jerusalém, foi ele, Barnabé e Tito, ter com Pedro, Tiago e João, para conferir o que eles estavam pregando com aqueles que eram antes dele, para eles não estarem pregando em vão. E diz que depois eles deram a desta de comunhão. O que está acontecendo ali? Está vendo o corpo de Cristo? Está vendo o Espírito Santo? E que dizer de Filipe, que pregou o evangelho em Samaria e batizou pessoas e operou milagres? Mas o Espírito Santo não veio sobre aquelas pessoas. E agora teve que vir Pedro e João? Que isso? Deus não queria uma obra, vamos dizer, exclusiva, uma outra corrente ali, em detrimento do que ele começou lá. Ele também não queria que Pedro e João controlassem Samaria. Não tem nada a ver com controle. Mas tem a ver com essa comunidade espiritual, esse relacionamento espiritual, essa obra sobrenatural do Espírito Santo no corpo. Filipe teve que sujeitar aqueles irmãos. Só o Senhor para nos dar conhecimento espiritual e discernimento dessas coisas. Que pode ser que a hora que a gente avance e entrou o orgulho espiritual, a presença de Deus vai embora. Está tudo certo. Mas você feriu esse princípio da unidade do Espírito, da obra do Espírito Santo. E até que a gente compreenda essas coisas e ver, meu Deus, qual foi a dracma que eu perdi aqui na casa? O que aconteceu? Foi lá, ó. Tem que voltar lá. Às vezes, só em lidar com uma irmã ou um irmão, nem que seja o mais simples, pode ferir o Espírito Santo. E vai entristecer o Espírito Santo. E como é que você vai agora servir no seu dom e no seu ministério se você feriu o Espírito Santo? Uma vez eu juntei minha família, foi assim, na mesa, né? A gente gastava bastante tempo na mesa, né? Ainda gastamos, graças ao Senhor. Eu falei, filhas, hoje o pai vai fazer algo diferente, eu vou propor algo diferente. Qualquer um de nós aqui, vamos falar tudo que nós pensamos e vimos, coisa que nos entristece e coisa que nos alegram, na família. E vocês ficam à vontade para falar, se vocês acharem que o pai não está sendo muito correto em algumas coisas. Uma regalou o olho e falei, peraí, pai, é sério? Eu falei, não, é sério. Aí mas não vai ter retaliação? Tem uma lá que é bem cômica, sabe? Tudo ela faz uma chave. Não, filha, não tem. Gente, era quase 4 horas da manhã. Começamos cedo, assim, 7h30. Uma choradeira. Eu acho que o pai foi duro e tal. Mas daí ela mesma falou assim, mas também eu provoquei que o pai fosse duro, porque eu desobedeci. Mas não precisava ser tão duro, né? E aí eram 3, uma segura e a outra bate, sabe? Era uma coisa assim, virou uma máfia ali da... Mas o que foi interessante é que houve muito quebrantamento. Muitas vezes o marido quer a mudança, ou o pai quer a mudança nos filhos ou na esposa, de coisas que Deus vai operar na família quando ele também ser vencido nas áreas que Deus aguarda que ele se sujeite e seja vencido. Talvez aquilo que você está identificando de debilidade no outro ou nos meninos é só a extensão da sua debilidade. Você nunca pode querer que seu filho seja sujeito ao pai se o pai não é submisso ao seu pai espiritual, ao seu pai celestial. E talvez uma das piores coisas é um pai e a mãe corrigir um filho
sendo que o Espírito Santo não está ministrando disciplina no coração da criança. Por que não está? E até isso a gente precisou aprender, que a melhor maneira de você educar um filho não é pegar a regra ali, né? Pega a vara e sapeca o seu filho com a vara que vai tirar quase a gente quer dizer, o demônio que habita. Não é isso. A maldade e tal, não é isso. Deus permite às vezes uma criança levada para nos atrair mais à sua presença, porque nós somos mais levados que os nossos filhos, muitas das vezes. O fruto não cai muito longe da árvore. Agora, como é que você vai educar o seu filho sem depender do Espírito Santo? Impossível. Não tem regra. Não vai ler 100 livros. Não adianta. Vai ter que depender de Deus. E que coisa boa é que, por mais que você conheça os princípios da educação, é quando você depende do Senhor. E agora, quando você educa, corrige ou exorta o seu filho, você percebe o Espírito Santo está ministrando no coração dos seus filhos enquanto ele está sendo advertido ou corrigido. E isso vai mudar a vida da criança. Agora, se o pai não é cheio do Espírito Santo, o casamento, marido e mulher estão em guerra. Há uma desordem conjugal. Você vai torturar o seu filho. Não provocar a ira dos filhos é você tentar educar os seus filhos sem transmitir a graça de Deus também. Porque você está exigindo uma coisa que seu filho não pode mudar. É quase assim, é uma tortura. E isso é complicado. E na igreja tem isso. Uma liderança terrorista, que você põe medo nos irmãos, porque tem que ser, não pode ser, aquela coisa toda. E você começa a focar coisa que Deus não está focando, não reconhece as virtudes na vida dos santos, os dons e as iniciativas, e você vai trabalhar com quem Deus não está trabalhando, e aí viramos um cemitério. Está tudo bem organizado, doutrinariamente correto, mas onde está Deus em tudo isso? Então, queridos, que Deus nos ajude a ser essa morada dele, a habitação do Espírito Santo, onde possamos orar, Senhor, nos ajude. Já não é questão de certo ou errado, é uma questão do enchimento. E através disso, então, você vai ver que a obra de Deus, ela vai fluindo. Coisas que achamos que é nossa, não são nossas, é dele. É dele. Coisa boa é a consagração, é a entrega, porque você vai entregar para o Senhor aquilo que não é seu, é dele, né? É ruim é você dar o que é seu, né? Agora quando você, não, isso aqui não é meu, é dele. E eu sei, como diz a Bíblia, dai ser-vos-á dado, então você não tem que temer nada, né? Tudo é dele, por ele e para ele. Unidade do Espírito, unidade da fé e unidade orgânica de serviço. Que o Senhor nos ajude a crescer nesses 3 níveis. E para isso precisamos depender do ministério do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, né?